Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, sexta-feira, feriado, mas a gente precisa falar sobre o que aconteceu ontem no Mineirão. O Bahia foi superado pela equipe do Cruzeiro por 3-0 em um dos piores jogos da história da Era City. Eu não me arrisco a falar isso aqui. É um dos piores jogos do Bahia na Era City, com toda a certeza do mundo. O Bahia não foi produtivo em nenhum momento, o Bahia não foi assertivo em nenhum momento, teve bastante dificuldades no setor defensivo, no setor ofensivo e mereceu de forma justa a derrota e pelo placar que foi. Ficou barato, poderia ter sido pior. Vamos falar sobre isso, vamos trazer análises, o que aconteceu, o que precisa ser melhorado também para os próximos jogos e o que deve ser feito diferente para que a gente não possa ter um Campeonato Brasileiro como a gente teve em 2023. Eu sei, é muito cedo para falar e de fato é, mas o sinal de alerta precisa estar ligado. O Bahia está na zona do rebaixamento, começa muito mal o Campeonato Brasileiro. Desde 2012 o Bahia não começava o campeonato em 4 jogos sem conquistar um triunfo, ou seja, o sinal de alerta precisa ser ligado. Meu nome é José Victor, para quem não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. Não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever e não se esquece de comentar aqui para você poder, né, passar sua opinião, enfim, poder desabafar sobre o que aconteceu no jogo de ontem. Vamos começar logo isso aqui para a gente não perder. Eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu antes da partida. Eu falava aqui no canal o quanto era importante vencer a equipe do Cruzeiro, importante conquistar 3 pontos diante de um adversário que era muito difícil de ser superado jogando dentro de casa, mas que não atravessava um bom momento. E o Bahia precisava aproveitar essa oportunidade para conseguir, primeiro, sair já da zona de rebaixamento. Eu falei, né, que com os jogos da rodada do campeonato o Bahia tinha caído muitas posições. Era importante vencer para sair da zona de rebaixamento, era importante vencer para conseguir o primeiro resultado positivo no campeonato e animicamente o time com outra postura para o jogo contra o Ceará e até num ambiente melhor também. Enfim, todos os cenários positivos para isso. E eu esperava que o Bahia fosse pelo menos competir diante do Cruzeiro. Talvez não pudesse ganhar, talvez não pudesse jogar tão bem assim, mas iria competir, iria aproveitar alguma oportunidade, alguma bola que sobrasse para o time conseguir finalizar em gol, conseguir levar muito perigo, abrir o placar, enfim. Isso não aconteceu em nenhum momento do jogo. Era um Bahia que foi improdutivo durante os 90 minutos. Começou o time parecendo, assim, aparentemente muito nervoso na troca de passes. Era um Bahia com muita dificuldade de sair de trás. O Cruzeiro pressionou, aumentou os blocos, a mesma coisa que fez a equipe do Mirassol, e conseguiu fazer isso com muito êxito por muito mais tempo do que a equipe paulista. Pressionou o Bahia até que o Ronaldo, em algum momento ali do primeiro tempo, no início do jogo, né, não tinha muito tempo ainda de jogo, acabou se atrapalhando na saída de bola e cometeu um pênalti. O Cruzeiro poderia ter aberto para ali, o placar, perdão, e poderia ter aproveitado a oportunidade, o que poderia ter mudado a situação do jogo. Não conseguiu. O Ronaldo foi lá depois e defendeu. Logo depois ele teve que sair com a lesão na panturrilha, na coxa, né, pelo que pareceu na imagem do Premier. E depois daquele lance eu pensei assim, poxa, pelo menos agora com uma bola defendida o Bahia vai conseguir pelo menos animicamente mudar, entrar no jogo, sei lá, fazer algo de diferente para que o time pudesse voltar para a partida, continuando tendo posse de bola, mas uma posse de bola mais produtiva. Isso não aconteceu em nenhum momento. Foi um Bahia que não mudou animicamente, que não reagiu em nenhum momento da partida, nem quando teve o pênalti, né, e aí o Ronaldo defendeu, não quando somou 1-0, 2, 3-0, enfim, foi um time muito, assim, displicente, com falta de foco. Era um time que não conseguia conectar passes. O Bahia não conseguiu jogar o que treina praticamente todos os dias. Se você joga e perde oportunidade, se você, sei lá, se acontece alguma coisa no jogo que está dentro daquilo que você trabalha, ok, é aceitável. Mas você fazer um jogo tão ruim, tão inconsistente, longe daquilo que você trabalha por muito tempo, com um processo já construído de bastante tempo, é vergonhoso, é inaceitável. O Bahia não pode repetir atuações como essa. Um time que tem um elenco que tem, né, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, William José, Luciano Rodrigues, Santiago Arias. O Bahia tem um timaço, um time para produzir muito mais, e já mostrou até aqui na temporada que pode produzir mais, mas você tem um desempenho como aquele, um início de campeonato brasileiro tão ruim, é inaceitável. Falando sobre análise mesmo do que aconteceu dentro da partida, de acordo com as minhas visões, o Cruzeiro pressionou o bloco, né, marcou alto, e o Bahia não conseguia sair de trás. E o Cruzeiro empurrou o Bahia para trás a todo momento, porque era um time que não conseguia passar do meio de campo trocando passes. Era um time que não conseguia conectar, era um time que não conseguia estar inspirado. Eu sei que no futebol dias como esses são normais, no futebol acontece de você errar tudo, de não ser o seu dia, mas o que aconteceu ontem coletivamente é inaceitável, gente. Não dá para aceitar um desempenho tão abaixo, tão pífio de um time de zona de rebaixamento como o Bahia teve ontem. O elenco do Bahia não é para ter esse tipo de jogo, não é para ter um desempenho como esse, nem nos seus piores dias.
você tava muito longe do aceitável. Falta foco, falta garra, falta vontade, falta tudo. Faltou tudo no jogo de ontem. O time do Cruzeiro é um time que atravessava um momento muito ruim até aqui na temporada. O técnico o Leonardo Jardim tem, se eu não me engano, 2 meses de trabalho. Ele só havia vencido um jogo no Cruzeiro antes de um jogo contra o Mirassol. Se eu não estou enganado, é isso. Era um time que tinha muitos problemas defensivos, não tomava, assim, não passava um jogo sem tomar gol. Se eu não estou enganado, desde janeiro, que foi na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Depois disso, sofreu gols em todos os jogos e conseguiu não sofrer gols contra o Bahia. Para vocês terem uma noção do quanto o Bahia foi ruim, ofensivamente falando, o quanto o time foi improdutivo durante quase todo o tempo. E conseguiu. O Leonardo Jardim tem um processo muito pequeno construído no Cruzeiro, mas conseguiu colocar em prática de uma forma tão eficaz e fez o time do Rogério parecer que o Rogério tinha assumido o Bahia, sei lá, 5, 6 jogos. O time não sabia o que fazer. E o Rogério também não conseguiu criar soluções nenhuma no decorrer do tempo, mas acho que se eu fosse colocar o menos culpado no jogo de ontem é o Rogério. Eu acho que coletivamente, num todo, o Bahia foi muito ruim e isso não tem desculpa. E também não acho que seja problema do treinador. Até porque esse time já mostrou que pode render muito mais do que rendeu no jogo de ontem. Falando sobre o que pode ser melhorado, uma coisa que eu sempre falei com vocês, reforços. Muita gente falou assim, mas você tá pegando no pé, mas você tá reclamando demais, de barriga cheia. Pois bem, eu não estava torcendo para isso acontecer para dizer que estava com razão. Mas eu sempre falei aqui que o Bahia precisava de mais reforços, carecia de algumas peças e não foram contratadas. Eu entendi que aconteceu muitas lesões, que muitos jogadores ficaram de fora e que por isso o Bahia agora está nessa situação, mas era importante trazer alguns jogadores que a diretoria de futebol não conseguiu trazer. A zaga, a gente tem Vitor Hugo que saiu, teve o Marcos Vitor que saiu. Canu lesionado, Gabriel Xavier lesionado. Quem tem que assumir a bronca? O zagueiro Fred. Mas ele é um bom zagueiro, tem potencial. Tem potencial. A culpa não é dele pelo jogo de ontem. Mas você vai colocar um menino de 20 anos, 19 anos nessa fogueira para ele depois não ir bem em 2, 3 jogos e a torcida começar a pegar no pé, como a maioria das pessoas fazem, né? O menino vai mal em 1, 2, 3 jogos, já não presta. Aí vai colocar a responsabilidade no ataque quando as coisas não estiverem bem na mão do Juan Pablo, que a torcida pede, com 16 anos. Aí o menino vai entrar, não vai acertar um passe, não vai errar uma finalização, já vai cair no pé novamente. É assim que a gente vai fazer? Não pode. Os garotos da base não podem ser soluções. Eles precisam ajudar, eles precisam participar, colaborar, mas ser solução não pode. Falta um zagueiro, falta um jogador de ataque, falta um meio-campista, falta algumas peças para esse time do Bahia. Porque eu sabia que a temporada ia ser muito longa, eu sabia que até junho a gente não iria ter pausas. O Bahia está tendo jogo de 3 em 3 dias. Segunda-feira já tem jogo contra o Ceará na Arena Fonte Nova e o time precisa dar resposta, né? Não tem tempo para você lamentar, não tem tempo para descansar. É jogo atrás de jogo e treino e viagem longa e desgaste e o time precisa corresponder. Então estava muito claro, né? Que fora os que já estão lesionados, né? A gente tem o Iago Borducci que está numa transição eterna, o Michel Araújo também que se machuca, vai para o centro de recuperação, aí fica lá na transição, recuperando não sei o que, e volta, se machuca. Cara, se a gente for ficar nessa até o final da temporada, ou até junho, que são 45 dias, se eu não estou enganado, são 12 jogos, a gente vai sofrer bastante no Campeonato Brasileiro. E olha o que eu falei para vocês, depois para recuperar vai ser muito tarde. Para recuperar depois, para correr atrás, vai ser complicado, porque os times estão se reforçando, os times estão jogando bem, os times que o Bahia deveria, em tese, brigar pela Libertadores estão conquistando seus pontos e o Bahia vai ficando para trás. Eu espero que o jogo contra o Ceará seja o início de uma melhora, né? De que a gente possa conseguir um triunfo no Campeonato Brasileiro e que a gente possa voltar para os trilhos, porque desse jeito que está indo não dá. A partida que fez contra o Mirassol, fora de foco, que sofreu gol e aí depois teve que buscar a virada, não conseguiu. E agora essa derrota inaceitável para o Cruzeiro vai custar muito caro. E se continuar dessa forma, o time não vai para lugar nenhum no campeonato. Olha o que eu estou falando para vocês. O Bahia não pode ter esse tipo de desempenho em nenhum momento do Campeonato Brasileiro. Em nenhum momento é aceitável um desempenho como esse. Precisa-se de mudanças urgentes. Mudanças de comportamento. Não estou falando de tática, de jogador. Não estou falando nada disso. É mudança de comportamento. Encarar o momento que está... Saber o momento que está vivendo. Saber a camisa que está vestindo. Que esse tipo de pressão vai acontecer, independente dos resultados. Pela performance, essa cobrança vai acontecer. E o time precisa voltar a triunfar. Precisa voltar a jogar bem o mais rápido possível. Tá bom, meu povo? Ótimo feriado para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece que os comentários estão abertos para vocês desabafarem, falarem, enfim, do que vocês acharam da partida. Lembrando, sempre com respeito. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.